Controlar o acesso ao meio físico. A regulação da colocação de quadros de dados no meio físico é gerenciada pela subcamada de controle de acesso ao meio. O controle de acesso ao meio físico é o equivalente às regras de trânsito que regulam a entrada de veículos motores em uma rodovia. A ausência de qualquer controle de acesso ao meio físico seria o equivalente a veículos ignorando todo o tráfego e entrando na rodovia sem respeitar os outros veículos. No entanto, nem todas as rodovias e entradas são as mesmas. O tráfego pode entrar na rodovia por um entroncamento, esperando pela sua vez num sinal de parada, ou obedecendo os sinais luminosos. Um motorista segue um conjunto diferente de regras para cada tipo de entrada. Da mesma forma, existem diferentes métodos de regular a colocação de quadros no meio físico. Os protocolos na camada de enlace de dados definem as regras de acesso a diferentes meios físicos. Estas técnicas de controle de acesso ao meio físico definem-se como os nós compartilham a mídia. O método real de controle de acesso ao meio físico usado depende da topologia, como a conexão entre os nós aparece na camada de enlace de dados. Compartilhamento do meio físico, como os nós compartilham o meio físico. O compartilhamento do meio físico pode ser ponto a ponto, como em conexões WAN, ou ser compartilhado, como em redes LAN. A figura mostra 3 computadores conectados ao mesmo meio físico. Cada computador tem um rótulo que diz We need rules for how to share the media. Precisamos de regras sobre como compartilhar o meio físico. Topologias físicas e lógicas. A topologia de rede é o arranjo ou relacionamento dos dispositivos de rede e as interconexões entre eles. As topologias LAN e WAN podem ser visualizadas de 2 maneiras. Topologia física refere-se às conexões físicas e identifica como os dispositivos finais e os dispositivos de infraestrutura, como roteadores, switches e pontos de acesso sem fio estão interconectados. As topologias físicas são geralmente ponto a ponto ou estrela. Veja a figura 1. Topologia lógica refere-se ao modo como uma rede transfere quadros de um nó para o seguinte. Esse arranjo consiste em conexões virtuais entre os nós de uma rede. Esses caminhos de sinal lógico são definidos pelos protocolos da camada de enlace. A topologia lógica de links ponto a ponto é relativamente simples enquanto o meio compartilhado oferece métodos de controle de acesso diferentes. Veja a figura 2. A camada de enlace de dados vê a topologia lógica da rede quando controla o acesso de dados ao meio físico. É a topologia lógica que influencia o tipo de enquadramento de rede e o controle de acesso ao meio usado. A figura 1 mostra uma planta baixa com o local de cada conexão de rede e onde elas estão localizadas na planta. Isso é denominado topologia física. A figura 2 mostra um roteador com 2 interfaces, cada uma conectada a uma LAN. Cada LAN tem um endereço de rede. Os dispositivos intermediários são marcados com números de porta.
As LANs são marcadas com o endereço de rede. Isso é denominado topologia lógica. Topologias físicas WAN comuns. As WANs são interconectadas geralmente usando as seguintes topologias físicas. Ponto a ponto, essa é a topologia mais simples que consiste em um link permanente entre dois pontos. Por essa razão, trata-se de uma topologia WAN muito popular. Hub e Spoke, uma versão WAN da topologia em estrela em que um local central interconecta os locais das filiais usando links ponto a ponto. Mesh, essa topologia oferece alta disponibilidade, mas requer que cada sistema final esteja interconectado cada um dos outros sistemas. Portanto, os custos administrativos e físicos podem ser significativos. Cada link é essencialmente um link ponto a ponto para outro nó. As três topologias WAN físicas comuns estão ilustradas na figura. Híbrida é uma variação ou uma combinação das topologias acima. Por exemplo, uma malha parcial é uma topologia híbrida em que alguns dispositivos finais, mas não todos, são interconectados. A figura mostra 3 diagramas de diferentes tipos de topologias de WAN. Um para ponto a ponto, que é uma conexão simples entre dois roteadores. Um para Hub e Spoke, que é um único roteador que tem conexões ponto a vários outros roteadores, e um para a estrutura completa, que é vários roteadores conectados com cada conexão ponto a vários outros roteadores. Topologia física de ponto a ponto. As topologias físicas ponto a ponto conectam diretamente dois nós, como mostrado na figura. Nessa organização, dois nós não têm de compartilhar o meio físico com outros hosts. Além disso, um nó não precisa fazer nenhuma determinação sobre se um quadro de entrada está destinado a ele ou a outro nó. Portanto, os protocolos de enlace de dados podem ser muito simples. Assim como todos os quadros no meio físico podem trafegar apenas para os dois nós ou a partir deles. Os quadros são colocados no meio físico pelo nó em uma extremidade e removidos do meio físico pelo nó na outra extremidade do circuito ponto a ponto. A figura mostra dois roteadores conectados pela internet com uma conexão ponto a ponto. A conexão ponto a ponto é limitada a dois nós. Topologia lógica ponto a ponto. Os nós finais que se comunicam em uma rede ponto a ponto podem ser fisicamente conectados através de vários dispositivos intermediários. No entanto, o uso de dispositivos físicos na rede não afeta a topologia lógica. Conforme mostrado na figura 1, os nós origem e destino podem ser indiretamente conectados um ao outro a uma determinada distância geográfica. Em alguns casos, a conexão lógica entre os nós forma o que é chamado de circuito virtual. Um circuito virtual é uma conexão lógica criada dentro de uma rede entre dois dispositivos de rede.
Os dois nós em cada fim do circuito virtual trocam os quadros um com o outro. Isto ocorre mesmo se os quadros forem direcionados por meio de dispositivos intermediários conforme mostrado na figura 2. Circuitos virtuais são importantes construtos de comunicação lógica usados por algumas tecnologias de camada 2. O método de acesso ao meio usado pelo protocolo da camada de enlace de dados é determinado pela topologia lógica ponto a ponto, não pela topologia física. Isto significa que a conexão ponto a ponto lógica entre os dois nós pode não ser necessariamente entre dois nós físicos, um em cada ponta de um único link físico. A figura 1 mostra dois roteadores conectados com uma conexão ponto a ponto por meio de uma nuvem. A nuvem está vazia. A figura 2 mostra os mesmos dois roteadores conectados com uma conexão ponto a ponto por meio de uma nuvem. Essa nuvem tem várias partes do equipamento de rede. Isso demonstra que, às vezes, um ponto a ponto não é um cabo físico conectando dois roteadores. Topologias físicas de LAN. A topologia física define como os sistemas finais são interconectados fisicamente. Em redes locais de meio físico compartilhado, os dispositivos finais podem ser interconectados usando as seguintes topologias físicas. Estrela: os dispositivos finais são conectados a um dispositivo intermediário central. As primeiras topologias em estrela interconectavam dispositivos finais usando hubs Ethernet. No entanto, as topologias em estrela agora usam switches Ethernet. A topologia em estrela é fácil de instalar, muito escalável, fácil de adicionar e remover dispositivos finais, e fácil para solucionar problemas. Estrela estendida ou híbrida. Em uma topologia de estrela estendida, os dispositivos intermediários centrais interconectam outras topologias de estrela. Uma estrela estendida é um exemplo de uma topologia híbrida. Barramento: todos os sistemas finais são encadeados entre si e terminados de alguma forma em cada extremidade. Os dispositivos de infraestrutura, como switches, não são necessários para interconectar os dispositivos finais. As topologias em barramento que usam cabos coaxiais foram utilizadas em redes Ethernet legadas por serem baratas e fáceis de configurar. Anel: os sistemas finais são conectados ao seu respectivo vizinho formando um anel. Ao contrário da topologia em barramento, o anel não precisa ser terminado. As topologias em anel foram usadas em redes FDD e token legadas. A figura ilustra como os dispositivos finais são interconectados em redes locais. Nos desenhos de rede, é comum ter uma linha reta representando uma LAN Ethernet, inclusive estrela simples e estrela estendida. A figura mostra 4 topologias físicas. A topologia em estrela. A topologia em estrela estendida, que parece 2 topologias em estrela conectadas. A topologia em barramento, que são vários computadores conectados ao mesmo meio. E a topologia de anel, que são vários computadores conectados ao mesmo meio físico executado em um círculo.
Método de transmissão: Half duplex e full duplex. As comunicações duplex se referem à direção da transmissão de dados entre os dois dispositivos. As comunicações ref duplex restringem a troca de dados a uma direção de cada vez, enquanto o full duplex permite o envio e o recebimento de dados ao mesmo tempo. Comunicação half duplex: ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio, mas não podem fazer isso simultaneamente. O modo half duplex é usado nas topologias de barramento legadas e com hubs Ethernet. As WLANs também operam em half duplex. O ref duplex permite que apenas um dispositivo envie ou receba de cada vez no meio compartilhado e é usado com métodos de acesso baseados em contenção. A figura 1 mostra uma comunicação half duplex. Comunicação full duplex: ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio ao mesmo tempo. A camada de enlace de dados supõe que o meio físico está disponível para transmissão para ambos os nós a qualquer momento. Os switches Ethernet operam no modo full duplex por padrão, mas podem operar em half duplex se conectados a um dispositivo como um hub Ethernet. A figura 2 mostra uma comunicação full duplex. É importante que duas interfaces interconectadas, como a NIC de um host e uma interface em um switch Ethernet, operem com o mesmo modo duplex. Caso contrário, haverá uma incompatibilidade de duplex que criará ineficiência e latência no link. A figura 1 é um vídeo que mostra um switch e um servidor conectados. Este vídeo demonstra as conexões half duplex, em que os dados só podem fluir em uma direção por vez. A figura 2 é um vídeo que mostra um switch e um servidor conectados. Este vídeo demonstra as conexões full duplex, em que os dados podem fluir em ambas as direções por vez.